Queria dizer que eu tô muito feliz porque ontem no Instagram a gente atingiu a marca de 2.000 seguidores. Quero agradecer por isso. Sei que tem bastante gente compartilhando as lives e graças a Deus por isso. Meu desejo sincero é que a internet seja um veículo que eu possa fazer bom uso cada vez mais para a gente meditar sobre a palavra de Deus e crescer no conhecimento dele de fato. Então, muito obrigada a todos vocês que têm compartilhado e estado comigo até aqui. Pelo próprio tema, hoje eu vou direto ao ponto. Deus é paciente. Deus é paciente. Puxa vida, as aplicações disso para mim, nesses dias, sério, são imediatas. Deus é paciente. Ontem eu estava aqui em casa num estado meio grave, de beirando a pane materna, eu acho. E o assunto eram as tarefas escolares desse período em que a gente está sem mandar os nossos filhos para a escola. Essas tarefas têm sido enviadas para a gente em volumes assim tsunâmicos. E eu, fazendo uma breve pesquisa, eu descobri que não é só na escola dos meus filhos, elas são assim em várias escolas. E veja, que bom que a escola tem feito isso, não quero que ninguém me entenda mal, eu reconheço inclusive o valor da tecnologia para que a gente não fique com o estudo ou com as tarefas tão defasadas nesse período, mas assim, de uma hora para outra, parece que eu me percebi assim, envolta num volume de tarefas e assim, como é a educação à distância, eu sei que a escola está aprendendo, mas a gente também está aprendendo, então chegam umas tarefas assim do tipo, sugestão de tarefa da educação física, filma seu filho pulando corda na varanda. Uma amiga minha mandou que veio a tarefa de construir, o que era mesmo? Era um tênis com cadarço, sei lá o que é isso. Eu falei, você tem que tirar foto e registrar e colocar no chat. E aí ontem era assim, aula de inglês, era agora você vai montar um crazy sandwich. E aí você tem que gravar você montando crazy sandwich com os slices of banana. E eu falava, gente, o que tá acontecendo aqui? E as tarefas têm prazo. E aí ontem entrei no chat, a professora veio me falar que a tarefa estava atrasada. Enfim. Deus é paciente. Deus é paciente. Talvez a sua luta não seja essa com as tarefas escolares, mas a sua luta nesse momento é que você quer sair de casa. Você quer ter acesso ao seu material de trabalho que te permite, os dados, os recursos que você tem no seu lugar de trabalho, que agora onde você não está conseguindo fazer e está tornando o seu processo de trabalho mais difícil. Você quer ligar para algum serviço de manutenção de alguma coisa e você fica lá 45 minutos na linha de espera, esperando ser atendido e a ligação cai. Deus é paciente, a gente precisa se lembrar disso. Para quem veio aqui ontem e tá com medo de eu falar, bom, agora a Naná vai aparecer com um versículo na Bíblia que diz que Deus é paciente, paciente, paciente. Não é esse o caso, mas ele é santo, 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 sim. E essa pureza de caráter inclui uma paciência que nós simplesmente não temos naturalmente, não pertence a nós. Ser humano significa lutar diariamente contra a impaciência. E é uma batalha dura, porque a ira e a impaciência, elas estão ligadas de uma maneira muito íntima. Uma coisa leva a outra tão rapidamente que a Bíblia inclusive linka a ideia de paciência com a frase ser tardio em se irar. Essa frase, ser tardio em se irar, ela é usada para descrever Deus, mas ela também é usada para descrever como é ou como age o homem sábio. A ira por si mesma, ela não é necessariamente pecaminosa, mas se ela se incendeia rapidamente, ela é a marca de alguém que é insensato. Que a paciência é uma virtude, todos nós sabemos, mas o fato é que raramente a gente procura de fato desenvolver a paciência na nossa vida. Talvez você também já tenha visto aquele meme que fala, eu até tento ser mais paciente, o problema são as pessoas. É exatamente isso, e assim, essa é a visão do mundo, é exatamente a visão do mundo. Para o mundo, a solução da impaciência não é a gente desenvolver paciência, é a gente eliminar o máximo possível aquelas coisas que podem requerer que a gente seja paciente. Então não é exatamente uma desculpa aceitável, né? A gente quer o que a gente quer e a gente quer quando a gente quer. A gente não quer esperar, a gente não gosta de esperar e a gente está cada vez menos treinado a saber esperar. Grandes empresas têm ganhado a fidelidade dos seus clientes prometendo rapidez, reduzindo o tempo de esperar por alguma coisa. Eu sou
sou testemunha e vítima, talvez. A Amazon Prime me ganhou no frete grátis e na promessa de entrega de 24 horas no piscar de olhos. Qual a grande vantagem da maioria desses programas premium de passagem aérea? Você escapa da fila na hora do check-in, você escapa da fila na hora do embarque, a sua bagagem é preferencial. Enfim, a gente quer isso. A gente não quer esperar por nada mais. E na busca por informação, a gente está do mesmo jeito. Se você assistiu Zootopia, você deve ter sentido muita empatia por aquela coelhinha quando ela vai no departamento de trânsito buscar uma informação e ela é atendida pelo bicho preguiça. Essa cena é sensacional. Porque dá desespero na gente, dá um desespero real. A gente se sente com a coelhinha porque a gente se identifica com aquele pânico. Esses vídeos de aula das crianças, eles demoram menos de 1 minuto para carregar. E ontem eu coloquei um deles, começou a aparecer aquele reloginho carregando. Eu já falei, gente, o pessoal que acha que eu tenho essa escola, acha que eu tenho o dia inteiro para ficar fazendo lição com as crianças. Menos de 1 minuto para carregar o vídeo. E a gente já tá em pânico. Nós não temos paciência para esperar. O jornal Boston Globe, ele relatou um estudo que mostra quanto tempo, em média, o usuário da internet fica numa mesma página esperando o download dela. Ele encontrou que o usuário da rede começa a pensar em desistir daquela página depois de 2 segundos de espera. 2 segundos de espera, o usuário já está pensando em mudar de página, porque aquela página está muito lenta. Depois de 5 segundos, 25% dos usuários abandonam aquela busca e quando isso chega a 10 segundos, metade já abandonou. O pior é que eu acredito, a gente não sabe esperar. Nós não apenas evitamos esperar, mas a gente está se tornando cada vez menos preparados para isso. Pensa comigo, como tá para você esses dias? Esperar para esse pico de epidemia passar. Como tá para você se eu falar para você que o pico ainda nem chegou? Então não é questão só de esperar o pico chegar, é passar. A gente tem que esperar o pico chegar para depois passar. E aí sim, como tá para você a gente esperar isso, né? A gente não sabe nem quanto tempo vai ser. Como tá para você esperar? Essa é uma questão problemática para todos nós, mas em especial para os seguidores de Cristo. Na Bíblia, nós somos advertidos muitas vezes a esperar no Senhor, a suportar o próximo com paciência, a ser paciente na aflição e a ser tardio em se irar. Deus é paciente. Quando Deus declara pela primeira vez a sua natureza para Moisés, ele descreve a si mesmo como tardio em se irar, como um Deus paciente. Isso está em Êxodo 34:6. Isso aparece mais 8 vezes no Antigo Testamento. Deus é paciente com seus filhos no que se refere aos seus pecados. Ele é paciente para nos suportar à medida que nós vamos caminhando na santificação. Lembra de ontem? Ele é paciente e vai perdoando os nossos pecados vez após vez nesse processo. Ele é paciente. A paciência de Deus também é uma expressão do seu amor. 1 Coríntios 13, que descreve o amor divino, diz logo de cara sobre esse amor. O amor é paciente. O amor não foge no primeiro sinal de que as coisas podem ser mais difíceis do que se imaginava ou que elas podem demorar. O amor não se aborrece quando as coisas não saem do jeito esperado. O amor de Deus é paciente nas horas boas e nas horas ruins. E o amor de Deus tudo suporta. A paciência de Deus cresce ainda mais quando nós consideramos que Ele sabe todas as coisas, que é a sua onisciência, que a gente vai falar na próxima semana. Onisciência, onipotência, onipresença, tá chegando. A ira tardia de Deus é um grande milagre, considerando que Ele sabe e vê dia após dia tudo aquilo que deixa a gente irritada, não é verdade? Nós sucumbimos aos menores gatilhos contra a nossa paciência. A gente perde a paciência com alguém que faz barulho para mastigar. A gente perde a paciência com alguém que tem um tique nervoso, que a gente começa a ficar incomodado. A gente perde a paciência com alguém que insiste em toda vez deixar o prato na mesa ao invés de levar para a pia. Completa como você quiser. O isolamento tem sido uma experiência única para você preencher essa lacuna com o exemplo que você quiser. Essas irritações corriqueiras parece que vão gotejando na gente até que finalmente a gente quer explodir. Mas Deus, contra tudo o que a gente possa imaginar, contra quem nós cometemos e continuamos a cometer pequenos e grandes pecados, Ele nos suporta com paciência. E Ele perdoa vez após vez, mesmo sabendo todas as coisas e sabendo que nós vamos cometer de novo e de novo e de novo.
Pacientemente, Ele opera em nós todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Então, se Deus é paciente, nós também devemos nos esforçar para isso. A Bíblia nos dá muitas dicas de que a paciência é o caminho da sabedoria. Em Provérbios, livro da sabedoria, 4 vezes o homem sábio é descrito como alguém que é tardio em se irar. E em Tiago, essa sabedoria é reforçada. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, versículos 19 e 20. A impaciência é a porta de entrada para uma ira facilmente desenfreada e injusta. Mas o que provoca então a nossa ira e como evitar? Basicamente, o que a Jen Wilkin propõe no livro dela é que a impaciência resulta do fato de que nós somos ruins de matemática. Achei muito interessante. Quando nós erramos ao avaliar o preço de algum esforço ou situação, nós perdemos a paciência. Por exemplo, nós achamos que o casamento vai nos trazer felicidade, realização completa, custando um mínimo de esforço. Nós achamos que os filhos vão ser a melhor coisa da nossa vida inteira e que isso não vai nos custar nada. Que a faculdade dos nossos sonhos, essa também é muito boa e muito presente no meu dia a dia, nos relatos que eu escuto. Que quando nós finalmente chegarmos na faculdade, o curso que nós sempre sonhamos, chegando lá, nós só vamos estudar matérias que nós gostamos. Aí é aquele famoso, quem conta? Eu conto ou você conta? Que não é bem assim. Quando nós nos damos conta da natureza real dos compromissos que a gente assume, nós ficamos impacientes. E aí, tudo que nós queremos, ou é jogar tudo para o alto, ou é uma solução instantânea. O mais rápido possível, a gente precisa dar um jeito na situação. Nós somos ruins em avaliar o custo dos relacionamentos, mas também somos ruins em avaliar o custo e a duração das provações. Nós até sabemos que a gente vai passar por provações. Todo mundo tem essa ideia, sabe que dias difíceis podem vir, ou que estamos passando por eles, mas a gente fica surpreso quando a gente abre o olho, depois de uma noite ou de meia hora de jejum e oração, e a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, mas nada mudou? Continua assim? Não passou ainda a minha aprovação? Depois de um dia de jejum e oração? Eu orei. Eu me vejo tanto nesse exemplo. Puxa, não era para eu aprender a ter paciência nessa situação? Eu já aprendi. Por que Deus não me tirou dela ainda? Eu já aprendi a ter paciência. Posso sair disso agora? É mais ou menos assim, como nós precisamos da graça de Deus. Se a gente não consegue ter paciência nem com uma videoaula das crianças, gente, qual a nossa chance de sustentar uma aprovação em longo prazo, um relacionamento difícil? E a gente tá tão no estilo Amazon de ser, de entrega rápida, pelo menos o Amazon das grandes capitais, né? Eu li as meninas que moram no sertão, que mesmo a Amazon demora 2 semanas para chegar. Olha, minha empatia para vocês, eu não sei esperar. Mas a gente tá tão nesse estilo Amazon de ser de entrega rápida que essas situações que demoram para se resolver pode fazer com que a gente inclusive duvide dos propósitos e dos desígnios do nosso Deus bondoso. A gente pode duvidar que o próprio processo de espera pode ser um dom em si mesmo. Deus está usando esse processo de espera para nos forjar o caráter de Cristo. É um presente de Deus, bom e perfeito, entregue diretamente na nossa porta. A dádiva de você aprender a esperar. Jesus nos ensina sobre paciência de forma excelente. Ele é a revelação da paciência do Pai. E ele também é o exemplo humano perfeito de paciência. E esse é mais um atributo que ele quer. Deus quer que nós espelhemos para a sua glória. Jesus viveu 33 anos lado a lado com pecadores, sem dúvida foi tentado inúmeras vezes a ter uma impaciência pecaminosa e uma ira súbita. A Bíblia narra apenas 2 episódios em que a sua ira se manifestou. 2 episódios em 33 anos. Eu não sei que horas você acordou, mas se você é humano, talvez você já tenha tido mais do que isso antes de chegar para participar dessa devocional. Ainda assim, a ira divina se manifesta por um motivo justo e de uma forma justa. Ele suportava os pecadores com paciência.
E ele também suportava as circunstâncias com paciência, não apenas as pessoas, mas as circunstâncias. Ele fez milagres, ele ensinou, ele sabia que a sua hora haveria de chegar e ele esperou pacientemente por ela. Ele não se afobou, ele não correu para resolver tudo logo, ele esperou o tempo do Pai para que os seus propósitos fossem cumpridos. Ele também foi paciente no sofrimento. Ele suportou a cruz com paciência. Ele é o nosso exemplo de paciência, então, com os pecadores, nas circunstâncias e no sofrimento. Devemos ser pacientes como ele é paciente, como Cristo é paciente. Quando nós nos irritamos com alguém que insiste em fazer besteira, nós podemos lembrar como Cristo nos suporta com paciência. Quando nós consideramos que está demorando demais para alguma coisa se resolver, nós podemos lembrar da paciência que Cristo teve ao esperar o tempo do Pai para cumprir os seus propósitos. Quando a gente se sente desanimada com a nossa própria situação, com o nosso pecado, às vezes bate aquele desânimo do tipo, puxa, eu não aprendo, eu fiz de novo, quando que eu vou mudar? Quando que eu vou mudar? E a gente às vezes fica impaciente com a nossa própria condição mesmo, de ser alguém ainda no processo de santificação. Nós podemos nos lembrar, mesmo nessa situação, de sermos pacientes, porque Deus ainda não terminou a sua obra em nós. E Ele tem o tempo dele, que é perfeito. Então, quando você cair naquele desânimo, de falar, puxa, eu não aprendo mesmo, quer saber, não vale a pena, isso aqui não vale a pena, esse negócio não vai dar certo, desisto da vida cristã. Lembre-se do seguinte, seja paciente, Deus ainda não terminou. Ele vai completar a sua obra em você. E nós podemos realmente dizer um grande amém para isso, porque essa é a nossa esperança. Não só para nós, mas na igreja como um todo. Paciência não é só saber esperar. Paciência também é saber tolerar. Não é só contar um dia depois do outro esperando que a situação se resolva. É ter a consciência diária de que Deus tem tudo na sua mão. E que quando nós temos a perspectiva toda em mente, qualquer coisa que a gente passar aqui vai ser momentâneo. Os cristãos, a gente precisa se lembrar disso. Nós cristãos somos gente de gratificação tardia. A nossa recompensa não é nem nessa vida. Por isso nós temos que saber esperar. Com a esperança maravilhosa de que talvez a nossa recompensa não seja sequer vista nessa terra, mas ela vai ser tão maravilhosa que vale a pena a gente manter os nossos pensamentos cativos, olhando para Cristo e lembrar de que esse dia vai chegar. Nós aguardamos uma esperança futura e isso implica muitas vezes em pacientemente abrir mão do nosso conforto no presente. Nós sabemos o final, nós temos uma esperança futura, nós sabemos que Cristo vence no final, mas até nós chegarmos no final, nós podemos nos lembrar dessa verdade e pacientemente esperar. Suportar os sofrimentos, suportar as circunstâncias difíceis, suportar uns aos outros, mesmo em tempos de isolamento. O pecado e o sofrimento têm data para acabar, eles não são eternos. Aqueles que esperam pacientemente a volta de Cristo fazem isso com a segurança de que um dia tudo será novo. Isso é muito reconfortante para nós, em dias em que é tão difícil esperar. Precisamos, então, ser conhecidos pela nossa constância, o nosso poder de permanência, poder bem entre aspas, tá? Nossa capacidade de permanência, de correr uma longa maratona mantendo o ritmo, não dando tiros e explodindo nos intervalos, né? Sabendo que o final é vitorioso. Demanda muita paciência correr com perseverança, mas é isso que o mundo precisa ver em nós. É isso que nós devemos refletir também do caráter de Deus. Que sejamos pacientes, então, certas de que Ele ainda não terminou a sua obra em nós. E Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, como vocês mesmos têm completado o versículo aí nos comentários. Vamos esperar, vamos aprender a esperar. Respira fundo e não pare só na respiração funda. Clame a Cristo. Clame a Deus para que Ele te ajude a você ser paciente nas tribulações, nessas circunstâncias e uns com os outros, nesse período de isolamento, de muitas videoaulas e de pedidos de supermercado que demoram de 7 a 9 dias para ser entregue na sua casa. Deus é paciente e você também deve ser. Como que isso vai mudar o seu dia hoje? Pense sobre isso, reflita sobre essas verdades e ore a Deus. Ore ao Senhor agradecendo
pela paciência que Ele tem com pecadores, especialmente com você. Peça que Ele te ajude a crescer em paciência com as pessoas, a esperar nele nas circunstâncias e a ser tardia em se irar. E agradeça, porque em Cristo, mais uma vez em Cristo, nós temos o exemplo perfeito de paciência. Amém? Muito bem, bom dia para todos vocês. Espero que vocês tenham uma excelente sexta-feira com motivos para ser paciente e situações que te façam forjar o caráter de Cristo no sentido da paciência também. Só lembrando, amanhã e domingo nós não teremos, a gente tem feito as devocionais de segunda a sexta-feira, então na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Então, bom fim de semana, aproveitem, suportando uns aos outros como Cristo tem nos suportado e Ele haverá de completar a boa obra dele em nós. Amém? Bom dia para vocês, gente. Até segunda-feira.